Este programa é livre para todos os públicos. Muito boa noite, meus caros amigos e amigas que nos acompanham por esse nosso programa Escola da Fé. Mais uma vez, estamos aqui para mais um programa. Estamos estudando tudo que se refere à igreja, à nossa fé, à palavra de Deus, enfim. E hoje vamos continuar nossa caminhada falando um pouco sobre a composição e a interpretação da Bíblia. Todo mundo sabe que a palavra de Deus, a Bíblia, é fundamental. Na aula passada, nós falamos da tradição, que é, vamos dizer assim, aquela Bíblia que não foi escrita. Eu até escrevi este livrinho aqui, porque não basta só a Bíblia, porque a revelação de Deus, ela vem a nós pela Bíblia, é a palavra escrita, e pela tradição apostólica, que é a palavra não escrita. Tá certo? Muito bem, vamos pedir a Deus a sua graça e a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, valei-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos, vamos hoje então conversar um pouco sobre a Bíblia, e a sua interpretação. Quem montou a Bíblia chegou à conclusão que esses livros que estão aqui são inspirados pelo Espírito Santo foi a Igreja Católica. Mesmo com uma separação que houve um pouco com a Reforma Protestante, que tiraram daqui 7 livros, mas ninguém reintroduziu algum outro livro aqui que a Igreja Católica não tenha discernido como palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Bom, quem quiser estudar esse assunto com mais profundidade, eu quero mostrar aqui um curso bíblico que eu escrevi. Eu já tinha feito um curso bíblico de 100 horas em CD, mas CD hoje não é mais usado, Então as pessoas pediram que eu fizesse por escrito. Então eu escrevi, são 6 volumes. O primeiro é sobre um panorama geral da Bíblia, como ler a Bíblia, como entender a Bíblia. Depois, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Depois tem os outros livros todos. Tem os livros, por exemplo, proféticos, sobre os profetas, tem os livros sobre as cartas dos apóstolos, o Apocalipse, tem, por exemplo, os evangelhos e os atos dos apóstolos, enfim, tem os livros também sapienciais e tem os livros históricos. Então são 6 volumes, é uma coleção. Quem quiser se aprofundar na Bíblia com mais tempo, então você tem um material. Esse estudo aqui eu fui colher em boas fontes. Uma fonte muito boa que é lá da Universidade de Navarra, do Opus Dei, na Espanha. Eles têm um manual de mais de 1000 páginas explicando toda a Bíblia. Tem também 3 livros que é em português, o de Navarra é em espanhol. Em português temos 3 volumes que são da editora Loyola, que fala sobre comentários bíblicos, também estudo de toda a Bíblia.
Então, aí você tem esse material. Bom, a igreja ensina que a Sagrada Tradição Apostólica, né, e a Sagrada Escritura não podem ser separadas, porque a tradição foi quem compôs a Bíblia. A Bíblia vem da tradição apostólica da igreja, né, que retirou delas os chamados livros apócrifos, ou seja, aqueles livros que não foram inspirados pelo Espírito Santo. Para você ter ideia, mais de 60 livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento não foram colocados na Sagrada Escritura pela tradição da igreja, né? Porque não tinham realmente inspiração do Espírito Santo. Agora, é muito importante você entender isso. Quem é que fez esse discernimento? A Igreja Católica com assistência do Espírito Santo. Aquilo que Jesus disse para os apóstolos na Santa Ceia. Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. É o carisma da infalibilidade na hora de discernir os livros da Bíblia. Bom, e ninguém mais, depois do século IV, ousou inserir novos livros na Bíblia. A Igreja praticamente ela fechou o cânon bíblico, ou seja, o índice da Bíblia, até o século IV, em vários concílios, e depois ninguém mais colocou mais nada. E diz lá, né, o nosso documento Dei Verbum, do Concílio Vaticano II, no número 8, a Dei Verbum, que eu já falei dela aqui, diz que foi então a tradição apostólica que fez a Igreja discernir quais escritos deviam ser enumerados na lista dos livros sagrados. E foi pela tradição, então, que torna-se conhecido à Igreja o cânon completo dos livros sagrados e as próprias Sagradas Escrituras, né? Que são nelas cada vez mais profundamente compreendidas e se fazem sem cessar atuantes. Dei Verbum, número 8. Dei Verbum é um documento do Concílio Vaticano II que fala sobre a Bíblia, a tradição e o magistério. É muito importante esse documento. Eu gostaria de sugerir muito que você lesse esse documento. Dei Verbum, ok? E ele diz assim, né? A Dei Verbum, lá no número 10, que, veja, presta bem atenção nisso que diz, o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, ou seja, a Bíblia ou a tradição, foi confiado unicamente ao magistério vivo da Igreja. Ou seja, o Papa e os bispos é que detêm esse carisma da infalibilidade. Não é um bispo sozinho, mas são os bispos juntos com o Papa, principalmente num concílio, por exemplo, né? E diz aqui a Dei Verbum, cuja autenticidade se exerce em nome de Jesus Cristo. Você pode ver então lá na Dei Verbum, no número 10. Né? E a Dei Verbum continua dizendo o seguinte, uma coisa muito importante, né? Lá no número 9, esse documento Dei Verbum, que eu gostaria muito que você lesse, ele diz assim que a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura estão, portanto, estreitamente conexas e interpenetradas, uma penetra na outra. E ele diz assim, de tal modo que ambas provêm da mesma fonte divina e formam-se, de certo modo, um só todo e tendem para o mesmo fim. E, com efeito, diz a Dei Verbum, a Sagrada Escritura é a fala de Deus enquanto foi redigida sob a moção do Espírito Santo, que não era muito comum naquele tempo, né? A Sagrada Tradição, por sua vez, o que é? Transmite integralmente, presta atenção nesse integralmente, aos sucessores dos apóstolos, a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos. Então aqui você entende muito bem o que é a tradição apostólica, que os apóstolos pregaram durante 20 anos, só depois que começaram a escrever. Então, a Sagrada Tradição, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos, ou seja, aos outros bispos, a palavra de Deus que foi confiada por Cristo
pelo Espírito Santo aos apóstolos, e que não ficou escrito, né? Então, diz a Dei Verbum que resulta assim, que não é através da Escritura apenas que a igreja consegue sua certeza a respeito de tudo que foi revelado. Não é só da Bíblia que a gente tira a nossa certeza a respeito de tudo que foi revelado. Quem quiser aprofundar nisso, leia esse livrinho, que eu chamei de Por que não basta só a Bíblia? Ok? Nossos irmãos separados, protestantes, ficaram só com a Bíblia. Mas não, a Igreja Católica não. A Igreja Católica tem a Bíblia, a tradição e o Sagrado Magistério. Tá certo? E continua a Dei Verbum, no número 9, dizendo o seguinte: por isso, ambas, Escritura e tradição, devem ser recebidas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência. Bom, isso é uma recordação praticamente do que eu já falei em aulas anteriores. Só que é tão importante isso que é preciso que as pessoas entendam bem. Diz ainda a Dei Verbum o seguinte, que a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um só sagrado depósito da Palavra de Deus, que foi confiado à Igreja. Então, o depósito da fé, o fidei depósito, né, o que São Paulo chamava de sã doutrina, ou o sagrado depósito, está na tradição e está na Sagrada Escritura. E por isso que, diz a Dei Verbum, que o ofício, então, de interpretar autenticamente a palavra de Deus, seja escrita ou seja transmitida, foi confiado ao magistério da Igreja. E fica, portanto, esclarecido que, segundo o sapientíssimo plano divino, a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério, esses três tripés onde se apoia a Igreja, estão assim de tal maneira entrelaçados e unidos que um perde a sua consistência sem o outro. Já falei isso daqui em aulas passadas, mas eu repito. É como um tripé, né? Se você tira uma perna do tripé, o tripé cai. Então, a Dei Verbum diz que a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério estão de tal maneira dependentes um de outro, né? Entrelaçados e unidos, que um perde a sua consistência sem o outro. Ou seja, você não pode interpretar a Bíblia sem a tradição, não pode interpretar a tradição sem a Bíblia, não pode entender o magistério sem a tradição e sem a Bíblia, porque aí forma todo um conjunto. Esta é a nossa fé. Né? Nesse livro que eu escrevi, Esta é a Nossa Fé, né? Não é só sobre isso. Aqui eu tenho toda a nossa doutrina católica, mas eu coloco também isso que nós estamos falando aqui hoje. A nossa fé é uma fé baseada na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição e no Sagrado Magistério. Por isso que a Igreja, meus irmãos, ela até hoje manteve uma unidade. Está aí, porque fecha tudo no magistério. Se você não tem um magistério, você fica com a porta aberta. Um interpreta uma coisa de um jeito, o outro interpreta do outro. Não, mas quando a porta está fechada, aí é diferente. Bom, muito bom. E assim a gente vai caminhando. Né? Então ainda diz a Dei Verbum que fica, portanto, esclarecido que segundo o sapientíssimo plano divino, então, esses três elementos, né, estão assim perfeitamente unidos e não podem, né, e juntos, cada qual a seu modo, sob a ação do Espírito Santo, constituem eficazmente para a salvação das almas. Aí é que é a importância. A salvação das almas depende dessas três realidades. A Bíblia, a tradição. Porque tem coisa que está na tradição, não está na Bíblia. Você não encontra o credo na Bíblia, você não encontra que os sacramentos são 7 na Bíblia, você não encontra na Bíblia a explicação detalhada dos 7 sacramentos, você não encontra na Bíblia o detalhamento da Sagrada Eucaristia, da missa, daqui vem a tradição, e muitas coisas. Né? Bom, infelizmente, a gente sabe disso, né?
os reformadores protestantes, lá no século XVI, né, eles negaram a importância do magistério sagrado e da sagrada tradição. Né? Ficaram só com a palavra de Deus, né? Sola Escritura, né? Deixando, inclusive, a interpretação por conta de cada um, o chamado livre-exame da Bíblia. Isso foi um problema, porque cada um começou a interpretar de um jeito. Ora, foi nos concílios de Roma, 382, Hipona, 393, Cartago, 397, no tempo de Santo Agostinho, que a Igreja chegou a uma lista definitiva dos livros canônicos. E cada um desses concílios reconheceram a mesma lista anterior. Então foi um trabalho, assim, exaustivo, né? E a mesma lista foi confirmada bem mais tarde, depois, pelo Concílio de Trento, que foi de 1545 até 1563. Né? Então, a gente sabe que São Paulo falou, né, quando ele falou das cartas de São Pedro, ele falou que nas cartas de São Pedro tem passagens difíceis de entender. Né? Está lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16, tem palavras, coisas difíceis de entender, que os espíritos ignorantes, pouco fortalecidos, eles deturpam para a sua própria ruína. Veja que São Pedro fala, para a sua própria ruína, como o fazem também com as demais escrituras. Isso é muito sério. Bem, vamos fazer um intervalo e já voltaremos, se Deus quiser. Meus amigos e amigas, já de volta aqui com a nossa Escola da Fé. Vocês sabem que escola é feita de livros, né, de professores, de biblioteca, né? E o velho livro nunca cai de moda, né? Muda, passa de CD para pendrive, para não sei o quê, mas o livro continua. Porque o livro você carrega com você, põe na bolsa, não precisa eletricidade para você ler, né? Basta você, né, estar com você. Quero mostrar aqui a você, nós estamos falando um pouco da Reforma Protestante. Eu tenho um livro sobre a Reforma Protestante. Quando completaram 500 anos da Reforma Protestante, que foi lá em 1517, então eu escrevi esse livro para entender a Reforma Protestante. Porque muita gente começou a me perguntar como é que foi. Então aqui você tem a história de Lutero, você tem quais foram os erros que Lutero cometeu, por que aconteceu toda essa separação. Então, quem quiser aprofundar nesse estudo, tem aqui este livro. Tá? Bom, já mostrei a vocês uma coleção de curso bíblico, né, que a gente também deixou aí para quem quiser aprofundar no estudo da Bíblia. Mas vamos em frente. Eu estava dizendo aqui que São Pedro, na segunda carta dele, no capítulo 3, versículo 16, eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse versículo. Segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 16. O que São Pedro, ele falando das cartas de São Paulo, ele fala assim, olha, tem coisas difíceis de entender nas cartas de Paulo. Gente, imagina, se Pedro falava a mesma língua de Paulo, o hebraico ou o aramaico, né? Conviveu com São Paulo. Ele dizia que tinha coisa difícil na carta. Agora você imagina para nós, que não sabemos o hebraico, não sabemos o grego e estamos num contexto completamente diferente daquele tempo. Por isso que a igreja é que tem que nos ajudar na interpretação da Bíblia. Todo mundo tem que ler a Bíblia? Todo mundo tem que ler a Bíblia, é claro. Não é tudo na Bíblia que é difícil de entender, não. O Antigo Testamento é mais difícil, né? O Novo é um pouco mais fácil, mas tudo bem, leia a Bíblia, é a palavra de Deus. Agora, se você tiver uma dúvida, aí é que está o problema. Na dúvida, não serei eu nem você que vai dizer a você qual é a interpretação, é a igreja. Aí a importância de você conhecer a doutrina da igreja. Por exemplo, o que é o catecismo da igreja? O catecismo da igreja, podemos dizer que é como que a Bíblia pastoral. Ou seja, é a Bíblia transformada em doutrina. Se você conhece o catecismo, você vai saber ler a Bíblia sem erro. Porque o catecismo como que te baliza. Quem conhece o catecismo profundamente sabe, não é à toa que o catecismo cita a Bíblia quase 3.000 vezes.
Ele é recheado de Bíblia. O catecismo transpira a palavra de Deus. Entendeu? Então é muito importante entender isso. Bom, o nosso grande Santo Agostinho dizia uma coisa importantíssima. Eu não acreditaria no Evangelho se a isso não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Olha que beleza, gente. Por que esse gigante que combateu 4 heresias se tornou um dos maiores filósofos, teólogos da Igreja? Por que esse homem acreditava nos Evangelhos? Por causa da autoridade da Igreja Católica. Está lá, essa citação tem inclusive no Catecismo. Lá no parágrafo 119 do Catecismo você encontra essa citação. Tá certo? A gente sabe que Martinho Lutero, que foi padre, até doutor em teologia, ele reconheceu que a Igreja Católica protegeu e organizou a Bíblia. Olha o que Lutero disse. Somos obrigados a reconhecer muitas coisas aos católicos, como, por exemplo, que eles possuem a palavra de Deus que nós recebemos deles. Olha aí, a palavra do Lutero. Temos que reconhecer que a Bíblia foi feita pela Igreja Católica e que nós recebemos deles. De outro modo, não saberíamos nada sobre a Bíblia. Olha o testemunho do Lutero. E aí está a fonte. Complementary on John, capítulo 16, né? Como está citado lá nessa fonte que você está lendo aí, que eu estou transcrevendo aqui. Tá? Eu vou te falar essas coisas, mas mostrar a fonte de onde que eu tiro isso. Né? Então, os hereges e os movimentos heréticos basearam e baseiam suas doutrinas na interpretação da Bíblia separada do magistério e da tradição. Né? O que é um herege? Houve muitos hereges na vida da igreja. Né? Houve o arianismo diário, que negava a divindade de Jesus, o macedonismo de Macedônio, que negava a divindade do Espírito Santo, o nestorianismo, que negava que Nossa Senhora era a Mãe de Deus. Por que esses hereges tumultuaram a vida da igreja? Como o próprio Lutero. Porque não quiseram seguir a interpretação do magistério da igreja. Está entendendo? Então, ao longo da história da igreja primitiva, nós vemos que ela lutou continuamente contra essas heresias e contra quem promovia. Vários foram os concílios para enfrentar as heresias, você sabe disso. Concílio de Nicéia, 325, Concílio de Constantinopla, 1, 2, 3, 4, 5. Depois os concílios lá, aqui em Roma. Então, Jesus ele não ensinou tudo aos apóstolos, a gente sabe disso. Né? O próprio São João já falou, já expliquei aqui, né, na aula anterior, que próprio São João, no final dos evangelhos dele, capítulo 20 e capítulo 21, o que São João diz? Se fosse escrever tudo que Jesus disse e fez, né, o mundo seria pequeno para conter todos os livros que a gente teria que escrever. Aí São João fala, isso que nós escrevemos, esse pouco que nós escrevemos aqui, é que para que vocês creiam que ele é o Messias, o Salvador. E crendo, tenham a vida no seu nome. Todo mundo sabe que naquele tempo era difícil de escrever. Não tinha papel e lápis e caneta com facilidade como hoje. Né? Confira aí, capítulo 21 do Evangelho de São João, versículo 25, e confira aí também no capítulo 20, versículo 30, final do capítulo 20 de São João e final do capítulo 21 de São João. Confira aí o que São João diz. Isso que eu acabei de contar para vocês. Bom, então, meus amigos, sem a aplicação, interpretação autorizada, a Bíblia perde o seu poder como autoridade, claro. Não é? Tragicamente, no contexto do protestantismo, em lugar de ser uma autoridade, não é? A Bíblia se converteu em uma licença para que as pessoas pratiquem a religião como quiserem. Olha, a Bíblia não pode me dar o direito de eu praticar a religião como eu quero. Então, você pega, né, um segmento, interpreta uma coisa de um jeito, outro segmento interpreta do outro. Tem comunidades protestantes que têm bispo, o outro não tem bispo.
Entende? E aí, ou seja, não pode ser assim, né? É a forma perfeita de fé preferida pelo homem moderno. O homem moderno, ele quer liberdade, né? Ele quer um menu religioso com todos os benefícios à livre escolha. Eu já falei que surgiu aqui, até dentro da nossa igreja católica, né? Eu quero Cristo, mas eu não quero a igreja. Eu quero Cristo, mas eu faço a minha igreja, a minha... Opa, peraí. Eu até acabei de escrever um livro com esse título. Cristo sim, igreja não. Quais são as consequências disso? Bom, na Igreja Católica pode haver divergências na interpretação da Bíblia, mas há uma instância máxima que define a doutrina. Como, por exemplo, o Catecismo da Igreja, que todos os católicos são obrigados a seguir. Você tem aí uma definição clara. Pode um teólogo pensar numa coisa, outro teólogo pensar na outra coisa, mas quem é que define para você a verdade? É o magistério da igreja. Essa é a nossa fé, entende? Então, quem dele se afasta já não é um bom católico, com certeza. Um dia um padre falou para mim, olha, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o catecismo. Eu digo, o quê? Tem que tomar cuidado com o catecismo? Aprovado pelo Papa João Paulo II e os bispos todos que ele mandou o catecismo para analisarem. Eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que tomar cuidado com quem interpreta as coisas erradas. Então, a verdade única é conhecida de todos. Há uma unidade de doutrina, há uma unidade de liturgia, há uma unidade de governo. A igreja é única por causa disso. A Igreja Católica, ela é a única instituição que pode traçar uma linha ininterrupta de nós até os apóstolos. Só a Igreja Católica traz, né, a água que nós recebemos hoje é uma água que começou a brotar lá nos apóstolos. A tradição nos leva a um rio que nos leva à fonte que é os apóstolos, né? Ela tem mantido com firmeza absoluta a doutrina que Cristo deixou. Somente a Igreja de Jesus guardou, meus amigos, a sucessão apostólica desde os apóstolos. O que é a sucessão apostólica? De Cristo até o bispo da minha diocese hoje, há uma sucessão ininterrupta. Que coisa bonita, de mais de 2000 anos. O sucessor de Pedro, o Papa, já tem 267. Então, o fato do protestantismo ter sofrido milhares de subdivisões mostra a falta de unidade em torno de um credo único que eles não conseguem mais professar. Por quê? Porque não tem unidade. Um reza de um jeito, outro reza do outro. Um pensa uma coisa, outro pensa outra. Um guarda o sábado, outro guarda o domingo. Um tem bispo, outro não tem bispo. E por aí vai, né? Bom, eles têm, na verdade, uma nostalgia da unidade. Eu não coloco essas coisas aqui para criar, assim, inimizade com os amigos protestantes. Não, eles não têm culpa disso. O próprio Catecismo da Igreja fala que os protestantes de hoje, eles não têm culpa disso tudo que aconteceu no passado. Mas eu coloco essas coisas para estimulá-los a buscar a verdade. A verdade na fonte primária. Está lá com os apóstolos, com os primeiros padres da igreja. Não há como negar que o protestantismo tem hoje uma nostalgia da unidade. Mesmo os primeiros reformadores, Martinho Lutero, João Calvino, Ulrich Zwinglio, né, eles não concordavam em assuntos doutrinários e classificaram as doutrinas uns dos outros como heréticas. Lutero dizia que Calvino tinha coisa herética, que Zwinglio tinha coisa herética. Né? Já no começo da Reforma, eles não concordavam. A maneira subjetiva com que leem a Bíblia levou o protestantismo a esse esfacelamento, especialmente na parte de doutrina. Né? Como eu já falei, uns aceitam o batismo de criança, outros não aceitam. Uns guardam o sábado, outros não. Né?
como dia santo, outros o domingo. Umas têm igrejas, têm bispo, outras não têm. Um aceita o batismo só por imersão na água, outros aceitam o batismo por derramamento de água. Né? Inclusive, as denominações mais recentes, por exemplo, Testemunha de Jeová, Mórmons, Ciência Cristã, já não aceitam nem Jesus como Deus e homem. Veja que ponto, né? É aquilo que o Salmo 44 fala, um abismo chama outro abismo. Então, denominações recentes protestantes, Testemunha de Jeová, Mórmons, Ciência Cristã, não aceitam Jesus como Cristo, como Deus, como homem. E nem aceitam a Santíssima Trindade. Os Mórmons, por exemplo, chegam a ter uma Bíblia acima da Bíblia, ou seja, eles criaram uma outra Bíblia, acima da Bíblia. Né? Lutero, meus amigos, amargurado, ele foi obrigado a reconhecer, em 1525, apenas 8 anos após o seu rompimento com a igreja, veja, palavras dele, Lutero, e eu vou dar aqui a fonte de onde eu tirei isso. Há tantas seitas e crenças quanto cabeças. Há tantas seitas e crenças quanto cabeças. Ele falando, um não terá nada a ver com o batismo, outro nega o sacramento, um terceiro acredita que há outro mundo, entre este e o último mundo. Alguns ensinam que Cristo não é Deus, uns dizem isto, outros dizem aquilo. Não, Lutero falando, não há rústico, por mais rude que seja, que se sonhar ou fantasiar alguma coisa, não deva ser o sussurro do Espírito Santo. E ele próprio é um profeta. Está lá. Onde é que está? De onde é que eu tirei isso? A obra Martinho Lutero, de John O'Brien, que é da editora Vozes, 1959, na página 32. São palavras do Lutero. Ele fala que qualquer rústico, por mais rústico que seja, ou fantasia alguma coisa, ele acha que é inspiração do Espírito Santo. Ah, peraí. E cadê a interpretação? Cadê o discernimento? Né? Lutero começou declarando que a Bíblia podia ser interpretada por qualquer um, até mesmo pela humilde criada do moleiro, antes até por uma criança de 9 anos. Pelo amor de Deus, são palavras do Lutero. Achar que até uma criança de 9 anos podia interpretar a Bíblia, está na mesma fonte que eu já citei. Né? Mais tarde, no entanto, quando os anabatistas zwinglianos e outros contrariaram as suas vistas, a Bíblia então tornou-se para ele um livro de heresias, muito obscuro e difícil de entender. Palavras do Lutero, na mesma fonte do O'Brien, que foi publicado pela editora Vozes. Então, está aí. Vamos para mais um intervalo e vamos concluir essa nossa reflexão. Meus amigos, vamos continuar com a nossa conversa hoje, explicando a Bíblia para você, as coisas importantes da igreja. Essa nossa conversa vai longe. Nas nossas outras aulas, vamos falar aqui de muitas coisas. Eu quero falar, por exemplo, né, por exemplo, há muitas calúnias e lendas negras sobre a Igreja Católica. Né? Eu até escrevi esse livro, Calúnias e Lendas sobre a Igreja Católica. Essas coisas que envolvem cruzada, envolve Inquisição, Galileu Galilei, né? Joana d'Arc, Savonarola, enfim. Também eu gostaria de mostrar a vocês um outro livro que a mim é muito caro, né? Uma história que não é contada. Você que ama a igreja, você precisa conhecer esse livro. Porque aqui eu mostro, com muitas fontes importantíssimas, né, o que a igreja fez de maravilhoso na história da humanidade, mas que as pessoas de propósito não contam, principalmente nos colégios e nas universidades. A igreja que construiu as primeiras universidades do mundo, Oxford, Cambridge, Salamanca, Sorbonne na França, La Sapienza, as maiores universidades do mundo hoje ainda
quem fundou foi a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Quando? Século XI, século XII, século XIII. Só os jesuítas tinham mais de 600 escolas superiores no mundo. Sabia disso? Os professores seus falam isso para você? Não falam. Fala que a igreja foi a instituição que mais caridade fez na história da humanidade. Fala que a igreja foi a instituição que segurou a civilização ocidental quando desabou o Império Romano na mão dos bárbaros, e os bárbaros iam acabar com tudo, inclusive com a cultura antiga dos gregos, dos romanos. Por que hoje você consegue ler os filósofos gregos, os filósofos romanos? Porque a igreja preservou isso. Nos mosteiros, os monges copiavam, nos scriptorium. Então, uma história que não é contada. Nós, católicos, meus irmãos, temos que conhecer a nossa igreja para poder amar melhor a igreja e para poder defender melhor a igreja. Bom, mas vamos em frente. Eu estava falando, né, de Lutero, da Reforma Protestante, e que o próprio Lutero disse, né, mais tarde, no entanto, quando os anabatistas, né, zwinglianos e outros contrariaram as suas vistas, então a Bíblia tornou-se para ele, palavra dele, um livro de heresias, muito obscuro e difícil de entender. Veja, essa citação está muito clara lá no livro, né, que eu já citei aqui, de O'Brien, que foi publicado pela editora Voz em 1959. São palavras literais do Lutero. Relata esse autor, O'Brien, que em Ingolstadt, ali na região da Suíça, ali, em 1577, 31 anos após a morte de Lutero, que foi em 1546, Cristóvão Rasperger citava 200 interpretações diferentes daquelas 4 palavras da consagração. Isto é o meu corpo. Gente, pensa bem, né? Depois da morte de Lutero, 31 anos depois, 1500, só essa frase, isto é o meu corpo, esse sujeito chamado Cristóvão Rasperger dizia que tinha mais de 200 interpretações diferentes. Veja a confusão que se gerou. Para nós católicos, não, a interpretação é uma só. Qual é a interpretação de isto é o meu corpo? É o corpo de Cristo. Corpo, sangue, alma e divindade. Acabou. Né? Você encontra isso aí no livro The Faith of Millions, né? De O'Brien, que é de 1938, está lá na página 227. Então, eu não estou citando coisas da minha cabeça. Estou mostrando para você aí as fontes. Embora Lutero colocasse a Bíblia como a única fonte de fé, né, desprezando a tradição e o magistério, no entanto, quando a sua teoria, que teoria é essa? Salvação somente pela fé, sem necessidade das obras, se chocou com as palavras da Epístola de São Tiago, né? Aí Lutero, então, rejeitou a Epístola de Tiago de todo e chamou a Epístola de São Tiago de uma verdadeira epístola de palha. Está aí, está documentado, a fonte você viu aí atrás. Né? Ué, onde é que estava o seu respeito pela Bíblia? Não é palavra de Deus? Os protestantes não retiraram a carta de Tiago da Bíblia. Mas, no entanto, Lutero a desprezou. Espera aí, mas então cadê o respeito pela Bíblia? A doutrina de somente a Bíblia como norma de fé não existia antes do século XV. Veja, 15 séculos a igreja usou a Bíblia, a tradição e o magistério. Será que 15 séculos a igreja viveu no escuro? Não. Desde o tempo dos apóstolos, meus amigos, e da fundação da Igreja Católica, ela sempre seguiu assim. Né? Essa doutrina não existia antes de John Hus, Jerônimo de Praga,
John Wycliffe, que foram os precursores de Lutero no protestantismo. Lutero teve vários precursores dele, aqueles que queriam fazer valer o conciliarismo, né? Que era uma heresia que queria o concílio acima do Papa e coisas desse tipo. Né? Somente se surgiu com Martinho Lutero no século XVI, porque houve um clima favorável na Alemanha para que o Lutero fizesse essa revolução protestante que ele fez. Os outros não fizeram antes porque não havia ainda um clima, inclusive político. Né? A gente sabe que a Bíblia protestante tem apenas 66 livros, porque eles rejeitaram o livro de Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, que também chamado de Sirácida, 1 e 2 Macabeus, além de alguns suplementos, algumas partes do livro de Esther e de Daniel. Agora, por que eles rejeitaram, né, essa parte da Bíblia? Porque eles fixaram 4 critérios. Eu já expliquei isso daqui, mas como muita gente pergunta, eu vou explicar de novo. Né? É o seguinte, no ano 100 depois de Cristo, os rabinos judeus se reuniram na cidade de Jâmnia, que hoje ali é Tel Aviv, e disseram, vamos definir quais são os livros da Bíblia hebraica, porque estavam surgindo no Novo Testamento. E eles queriam separar. Só que aí eles fixaram 4 critérios nacionalistas para dizer quais livros deviam ficar na Bíblia hebraica. Primeiro, a Bíblia tinha que ser escrita em hebraico. Segundo, não podia ser escrito em grego. Aí você já tira vários livros escritos em grego. Segundo, tinha que ser escrito na Palestina. Aí você já tira o livro que foi escrito no exílio. Terceiro, o livro tinha que estar de acordo com a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. E depois só podiam ser os livros escritos até a volta do exílio da Babilônia, que foi no ano 537 a.C. Ora, meus amigos, eram critérios nacionalistas, não eram critérios religiosos e teológicos. Só que a igreja seguia a Bíblia, chamada Septuaginta, de 200 anos antes de Cristo, que foi traduzida em Alexandria, no Egito, por 70 sábios judeus que foram para Alexandria, a pedido do rei do Egito, e traduziram a Bíblia do hebraico para o grego para ficar na biblioteca de Alexandria, que era a maior biblioteca do mundo. E a igreja sempre seguiu a Septuaginta, até hoje. Na Reforma Protestante, em 1517, Lutero optou por seguir a Bíblia, né, dos rabinos judeus, ao invés de seguir a Bíblia que a Igreja Católica já seguia. Bom, por isso que tem aí essa diferença. Agora, para concluir essa nossa conversa de hoje, eu queria rapidamente contar a vocês como é que o Antigo Testamento foi montado. O Novo Testamento a gente sabe, os 4 evangelhos, as cartas dos apóstolos, os atos dos apóstolos, né? A gente sabe direitinho quem escreveu cada coisa. Mas e o Antigo Testamento? Bom, nesse livro aqui, o primeiro volume do curso bíblico que eu escrevi, que eu falo aqui Introdução à Bíblia, Pentateuco, eu coloco aqui como é que nasceu o Antigo Testamento. Uma coisa difícil, complicada, porque, na verdade, começou lá com Moisés, 1.200 anos antes de Cristo, onde Moisés começou já a catalogar aquelas leis todas que Deus dava para Moisés, inclusive os 10 mandamentos. Bom, depois, com o passar do tempo, o judeu ele guarda muito as tradições dele, ferrenhamente. Bom, quando chegou lá, já na época de Salomão, de Davi, 1000 anos antes de Cristo, nas cortes dos reis, onde havia os escribas que escreviam, então começaram a escrever as coisas que vinham da tradição deles. Então, segundo os historiadores, houve uma primeira fonte chamada Código Javista, Javista que vem de Javé, que teve origem no reino de Judá, o reino do sul. Você sabe que Israel, depois de Salomão, dividiu em 2 partes. 10 tribos em Samaria e 2 tribos, Judá e Benjamim, no sul. Bom, então,
houve uma primeira fonte em Judá, aqui embaixo, chamada um código javista, né? Aí no tempo de Salomão, mais ou menos, né? E tem como base Javé. Depois, no norte, surgiu uma outra fonte chamada Eloísta, tem Deus como Elohim, né? E redigido por volta de 850 a 750 a.C., lá na Samaria. Quando a Samaria foi levada para o exílio da Assíria, em 722 a.C., esta fonte que havia lá, a fonte Luís, foi trazida para Judá e foi juntada com a fonte que já existia, que era a javista. Depois teve uma terceira fonte, o código D. O que é esse código D? É o código Deuteronômio, que foi encontrado pelo rei Josias, quando ele fez uma reforma, né, em Judá. Descobriu no Templo de Jerusalém textos guardados, que era o livro do Deuteronômio. Então aí surgiu uma terceira fonte. Então juntaram a primeira fonte javista com a segunda fonte eloísta, com a terceira fonte Deuteronômio. Depois houve uma quarta fonte que surgiu quando o povo foi para o exílio da Babilônia. O profeta Ezequiel estava lá, e lá também surgiu uma fonte chamada sacerdotal. Sacerdotes judeus que estavam no exílio escreveram. Era a chamada fonte P. Bom, então nós temos a fonte J, a fonte E, a fonte D e a fonte P. Disso aí surgiu o Antigo Testamento. É claro que não é fácil a gente ter um entendimento completo de como é que isso aconteceu, porque vejam bem, gente, são 1.200 anos de história, de coisas que são passadas de pais para filhos e que vão sendo juntas. Agora, o que é importante? Aí você vê a importância da igreja. Nessa complexidade histórica toda, nessa complexidade literária toda, onde você tem inúmeros gêneros literários, apocalípticos, poesia, prosa, contos, histórias, genealogias, nessa confusão toda, a igreja soube dizer: isto é inspirado pelo Espírito Santo, isto não é inspirado pelo Espírito Santo. Está entendendo a importância disso? Então, nesse livro aqui, quem quiser, né, aprofundar de como é que a Bíblia foi escrita, eu tenho aqui um capítulo que eu explico isso. O que está colocado aqui é absolutamente a verdade? Bom, é o que nós temos hoje de mais assim aceito pelos chamados exegetas. O que é a exegese? É o estudo profundo da Bíblia. Dos historiadores que vão lá na história antiga, vai lá no grego, vai lá no hebraico, vai lá na paleontologia, vai lá na arqueologia, para saber o que a igreja, né, tem hoje na mão. E claro, acima disso, a gente tem, né, a explicação do Espírito Santo. Bom, uma coisa que eu já falei aqui, que vale a pena a gente completar, os gêneros literários da Bíblia. Por que a igreja precisa interpretar a Bíblia? Porque cada gênero literário que você encontra na Bíblia tem que ser interpretado de um jeito diferente. Por exemplo, aqui nesse livro eu escrevi o seguinte, né? Quais são esses gêneros literários? Olha só a relação que eu consegui colocar aqui, né? Nós temos aqui, por exemplo, leis, genealogias, oráculos proféticos, poemas, poesia, parábolas, epopeias, orações, hino litúrgico, sermões, contos de amor, salmos, relato histórico, crônicas, midraxe, cartas, fábulas, apocalipse, etc. Ora, alguém tem que interpretar isso para nós. Por isso que existe o magistério da Igreja Católica. Entendeu? Ame a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, mas estude a doutrina
que a igreja nos ensina para que você tenha um bom aproveitamento. Beleza? Um grande abraço. Peço a algum sacerdote que nos acompanha, algum diácono, que nos dê a bênção para que a gente possa entender com profundidade a palavra de Deus, como a igreja nos ensina. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.